Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 11ª Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú. Para conhecimento dos senhores vereadores, informo, atendendo o que determina o inciso 2 do artigo 29, combinado com o artigo 105 do nosso regimento, que o pequeno e grande expediente será destinado para a apresentação do terceiro quadrimestre de 2016 da Secretaria de Finanças. Solicito ao novo secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Vereadores: Adalto Parente de Albuquerque, Carlos Alberto Gomes de Matos Mota, César Augusto Vopogarte, Cristiano de Almeida Lima, Francisco Antenor Nunes Mariano, Francisco Antônio Ferreira da Silva, Lenita Souza Oliveira Nunes, Jorge Castilho, José Patriarca Neves, José Valdemir Gomes Peixoto, José Martins Ferreira, Júlio César Costa Lima, Lucenilda Frota Brito, Manuel Vieira Correia, Maria Ivania Guiar de Souza, Maria Rocha Abreu, Pedro Rodrigues de Paula, Rafael Cavalcante Lacerda, Rafael Pessoa Mota, Roberto Santos Oliveira e Thales Alves Saraiva. Solicito ao novo secretário a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú, aos 6 dias do mês de fevereiro do ano de 2017, no Paço 6 de Março, cita a Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, sem número. Sou presidente vereador Carlos Alberto, abre os trabalhos da sessão, comparecer a assinar o livro de presença a maioria dos edis deste poder. Havendo número regimental, o presidente solicita ao secretário vereador Lucinildo que proceda a leitura dada da sessão anterior. Após referir data em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor presidente solicita que seja feita a leitura do expediente. Foram lidos por projeto de lei de número 011/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui normas administrativas específicas para inscrição, protesto e ajuizamento da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e da outras providências. Projeto de lei de número 012/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 2 à lei de número 2098, de 8 de novembro de 2013, que institui o plano plurianual do município para o período 2014 a 2017. Projeto de lei de número 13/2017, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao inciso 1 do artigo 3º, caput, inciso 4º e parágrafo 2º do artigo 5º, parágrafos 5, 7 e 8 do artigo 8º da lei 2580, de 26 de janeiro de 2017, projeto de lei de número 14/2017, de autoria do Poder Executivo, que consegue reajuste aos servidores públicos efetivos e aos profissionais do Grupo Ocupacional do Magistério, nos termos do artigo 37, inciso 10, parte final da Constituição Federal. Reajuste o valor do auxílio alimentação dos profissionais em exercício nos órgãos do Sistema Municipal de Ensino, instituído pela lei de número 1234, de 11 de julho de 2007, altera a lei de número 1007, de 16 de junho de 2005, modificada pela lei de número 1786, de 26 de dezembro de 2011, que estabelece a data base para a revisão geral anual do vencimento básico do servidor público do município de Maracanaú e reajusta a bolsa auxílio do programa estagiário instituído pela lei de número 1349, de 14 de novembro de 2008, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de lei de número 15/2017, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, através da Fundação de Cultura, a adquirir cota de patrocínio da Associação Cultural e Escola de Samba Unido do Acaracuzinho de Maracanaú, na forma que especifica e da outras providências. Projeto de indicação de número 26/2017, de autoria do vereador Georges Castro, que adote uma praça e da outras providências. O senhor presidente encaminha os projetos para as comissões. Requerimento legislativo de número 255 ao 269/2017, dos vereadores Lucinildo, Thales Saraiva, Rafael Pessoa, César Augusto Vopogarte, Helenita, Aline do Hospital, Aline, Adalto Parente, José Patriarca, Jorge Carlos, Júlio César, Pedro Rodrigues, Roberto Santos, Carlos Alberto, Antenor, Ivania Guiar, e os requerimentos verbais de número 104 ao 103 de 2017, dos vereadores Rafael Pessoa, Thales Alves, Ivania Guiar, Adalto Parente, Pedro Rodrigues e Lucinildo. Os referidos requerimentos foram encaminhados à ordem do dia para discussão e votação. Encaminhados à ordem do dia para discussão e votação, encerrada a leitura do expediente, senhor presidente,
Abre espaço para o pequeno e grande expediente. O primeiro vereador inscrito do pequeno expediente é o vereador Pedro Rodrigues, que saúda a todos e fala dos investimentos do prefeito em políticas públicas, como a construção de uma área de lazer na Avenida 11. Menciona zonas de exclusão por ausência de atendimento do Estado, como a Praça da Juventude, que está abandonado pelo governo do Estado. O próximo inscrito é o vereador Rafael Pessoa, que saúda a todos e parabeniza a participação do público nas sessões. Fala das emendas dos deputados, ressaltando a importância de prestar contas e mostrar destaques feitos com as verbas enviadas pela deputada Fernanda Pessoa. Júlio César saúda a todos, fala da participação das pessoas nas sessões da Câmara, diz que na sessão passada foi falado que o Hospital de Maracanã atendia 40% das pessoas de fora, e que foi ao hospital com o vereador Rafael Pessoa e constatou que esse número não era verdadeiro. O presidente passa a palavra para o primeiro inscrito no grande expediente, o vereador Rafael Pessoa, saúda a todos e fala que não é possível tirar conclusões concretas acerca do atendimento do Hospital de Maracanaú com base em uma rápida análise. E comenta que foi informado que no Hospital da Mulher, 60% das mulheres são atendidas de fora. Em a parte do vereador Júlio, pergunta se houve pesquisa científica para constatar os 40%. Rafael Pessoa fala que a pesquisa que se tem é feita pelos profissionais do hospital e pessoas que lá estavam. Ressalta que o importante é a vontade do prefeito Firmo Camusso de melhorar e diz que Firmo reconhece os problemas, não havendo assim descaso e sim empenho por parte do prefeito, e que o que lhe indigna é o descaso do governo para com Maracanaú. Ressalta a necessidade de prestação de contas por parte dos deputados. Menciona a crescente violência e diz que falar da segurança pública é falar de educação, emprego e saúde. Ressalta medidas trazidas como o armamento da Guarda Municipal. O próximo inscrito é o vereador Thales. Saúda a todos e diz ter ouvido atentamente o que foi falado pelos colegas vereadores. Fala que a saúde foi algo muito discutido e mencionou seu projeto que faria com que os vereadores sentissem o que é sentido pelo povo. Mencionou suas visitas em postos de saúde e fala que é humanamente impossível prestar serviço para a comunidade, pois os postos estão com problemas. Menciona a importância de prestação de contas e apresenta os problemas encontrados nos postos visitados. E cobra para que seja dada uma resposta em relação ao que foi apresentado. Encerrado o pequeno e grande expediente, o senhor presidente suspende os trabalhos nos termos regimentais. O vereador Lucinildo pede a dispensa, que foi acatada, e inicia a ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos constantes do avulso. Encerrado a ordem do dia e havendo inscrito para explicação pessoal, o presidente passa a palavra para o vereador Capitão Martins, saúda a todos e fala da defesa da sua posição. Primeiramente, a questão do hospital, em que Júlio César fala sobre não existir os 40% de pessoas de fora sendo atendidas em Maracanã, e fez um desafio para que os vereadores trouxessem números. Capitão diz não ter visto esses números e acha que pode ser trazido e discorda que só 10% são atendidos de fora de Maracanã, pois o hospital tem que receber paciente de qualquer localidade, já que é da rede SUS. Acredito que há uma variação na porcentagem a respeito do número de atendimentos de outras localidades. Segundo ponto abordado, o capitão menciona os problemas nos postos de saúde apresentados por Thales, mas também não viu o que vem sendo feito. Fala que os cargos da gestão serão ocupados pelos enfermeiros. O terceiro ponto é sobre alguns pronunciamentos da forma muito agressiva e que isso não engrandece, e acha de grande importância o papel da oposição e que a responsabilidade da saúde é do governo, e sugere que o prefeito Firmo Camussa entregue o hospital para o governo do estado assumir na forma integral. Assim, os postos de saúde receberiam mais investimentos, assim como em outras áreas. Júlio César saúda a todos e parabeniza o capitão sobre que se tenha mais equilíbrio na casa, e menciona que o Thales mostrou em relação aos postos de saúde e que pedirá uma audiência pública para ser discutida a atenção básica na área da saúde, juntamente com o secretário de saúde. Júlio reitera sobre o que foi mostrado, fala sobre pontos fortes para serem discutidos e sobre falar das coisas boas não teria problemas em elogiar, o que está correto, mas que há só 2 na oposição. Júlio mencionou sobre as pesquisas feitas no hospital sobre a origem dos pacientes que são atendidos em Maracanaú. Fala sobre o estado de gerir o hospital e diz não ser viável, que caberia ao prefeito assumir, pois recebe recurso federal. Lucinildo saúda a todos e faz alguns esclarecimentos. Diz que esteve conversando com a diretora do hospital, Cristina Oliveira, em relação ao atendimento, e que no hospital da mulher são atendidos 60% de fora. E no hospital de Maracanaú, na internação, 65% dos atendimentos são de Maracanaú e os demais são de fora. Fala que com o cartão do SUS faria com que se tenha um número mais aproximado da realidade sobre os que são assistidos e moram em Maracanaú. Lucinildo diz que a obrigação do município é a atenção primária, que são os postos de saúde, e que cada um assuma a sua responsabilidade.
A atenção secundária e terciária é do governo e que não pode transferir responsabilidade sobre as informações do vereador Tales sobre alguns pontos trazidos em relação aos postos. Lucinildo explica a falta de enfermeiros e sobre a estrutura é uma questão administrativa. Fala que o gestor faz o máximo para acertar e que o prefeito sabe a realidade e que tem o conhecimento de muita coisa que foi feita e está sendo trabalhada. Pede para que os vereadores continuem seu trabalho, mas que mostrem o que também foi feito. Nada havendo mais a tratar, o senhor presidente encerra a presente sessão e convoca 2 sessões extraordinárias para apreciar os projetos em pauta. E lembra a próxima sessão ordinária para o dia 7 de fevereiro do corrente ano, no mesmo horário e local de costume, do que para constar, lavou-se a presente ato, que depois de lida e aprovada, segue assinada pelo presidente, secretário e demais vereadores, logo após sua aprovação. Era só, senhor presidente. Em discussão, a ata. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, aprovado pelos senhores vereadores. Vamos agora dar início a... Não. Os requerimentos e os requerimentos verbais e os requerimentos legislativos fica prorrogado para amanhã. Queria agora convidar para fazer parte da sessão que vai fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2016 da Secretaria de Finanças, o senhor Ednilton e a senhora Heloísa. Eu queria informar que o pequeno e grande expediente, amanhã vai ser feito uma nova inscrição, viu, vereador Tales e vereador Júlio? Amanhã vai ser feita uma nova inscrição para o pequeno e grande expediente, porque teve um mau entendimento lá no Deleg, teve um erro quando foram fazer a inscrição, tá certo? Fica combinado como desde o começo, o vereador vai se inscrever de acordo com a chegada. Queríamos dar boa-vinda aos técnicos da Secretaria de Finanças e passar o uso da palavra para que eles possam fazer suas explanações. Depois iremos abrir espaço para os vereadores e também para o público presente. Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente também irá abrir espaço para o plenário, para a população que esteja presente participando dessa sessão. Bom dia a todos, o nosso cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente. Esta apresentação, ela visa resumir os resultados fiscais da gestão do prefeito Firmo Camussa, em especial o ano de 2016. Então, a gente traz os dados do terceiro quadrimestre, que eles vêm consolidados. Então, eles resumem toda a gestão de 2016, ok? Então, é uma audiência pública para demonstração dos relatórios fiscais em atendimento ao que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro índice que a gente mostra é a receita corrente líquida, porque é a partir dele que são calculados os limites
não é, tanto da dívida pública quanto o limite para gastos com pessoal e outras coisas. Então, a receita corrente líquida, ela é a base, não é, que vai indexar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2016, a receita corrente líquida auferida pelo município foi de 603.806.000. Se a gente fizer um comparativo em relação ao ano de 2015, teve um crescimento de 8,91%, que já vem denotando aqui de cara essa questão da crise, né? Porque o crescimento nos últimos anos tinha sido um crescimento bom, mas aí com 3 anos foi diminuindo, quer dizer, crescimento real com o IPCA de 6,29, um crescimento real de aproximadamente o quê? 2,5%, que isso faz com que haja uma certa redução, tanto na questão da capacidade de gastos, de investimentos, quanto também na questão dos limites que a lei estabelece. No que concerne a receita corrente, então, a Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece o quê? Que as receitas e despesas que estão previstas ali no orçamento, elas também são metas. Então, a receita corrente arrecadada, ela foi de 622.734.000, contra uma meta de 649 milhões, né? Que é a meta de alcance. Obteve-se mesmo, em meio a um ano de crise, né, obteve-se um resultado muito bom, que foi de 96% do que estava estabelecido na meta, demonstrando assim, um equilíbrio orçamentário, um orçamento bem elaborado e próximo realmente da realidade com relação à receita corrente. Mais um pontinho aí, pode? O IPCA acumulado no período... Doutora, para uma análise... por gentileza, o crescimento foi de quanto aí que você não falou? O crescimento de 2016 em relação a 2015, 8,9%, contra uma inflação de 6%, alguma coisa... Na verdade, crescimento positivamente real... deu um pouco mais de 2%. Crescimento real de aproximadamente 2%. Nos 4 exercícios, na gestão inteira, né, houve uma variação positiva de 40% contra uma inflação acumulada de 32,57%, sendo que está demonstrando aqui o quê? Um achatamento nos últimos exercícios por conta do agravamento da crise propriamente dita. A receita de capital é aquela receita que já vem destinada para projetos específicos. São basicamente os convênios, não é? Então, aqui também, observem, eu coloquei um histórico maior, não é? Apesar de que a previsão ela é calculada com base no banco de projetos, então, a Prefeitura de Maracanaú possui um banco de projetos grande, que está nos órgãos, tanto órgãos federais quanto órgãos municipais, mas a despeito da crise, não é? E outras questões, mas imagino que principalmente a crise, porque houve essa redução em 2016, os recursos não têm sido encaminhados para o município, certo? Não se recebe recurso do governo do estado para projetos estruturantes, por exemplo, e recursos do governo federal. Ao longo dos anos, aí 2009, 12, 13, 14, 15, eles têm sido bem reduzidos. Percentual de realização em relação à meta de apenas 18%, mas não tem aqui uma interferência direta, né, da Prefeitura de Maracanaú. Isso depende de questões externas propriamente dita. O próximo quadro, ele fala sobre a receita tributária, e aqui a gente vê a questão que a Lei de Responsabilidade estabeleceu, da responsabilidade fiscal. Então, onde o gestor ele tem responsabilidade de ir buscar e instituir e arrecadar todos os tributos, não é? Desde 2005, que mais ou menos em meados de 2007, 2008, iniciou um programa, o PEMAT aqui, que foi o início, não é, do momento em que as receitas foram alavancando, certo? Com base nesse programa do governo federal. Um crescimento importante no período, e na gestão de 2013 a 2016 a gente tem um crescimento de 46% contra
32, contra 32,57%. Se analisarmos 2015 e 2016, mais uma vez a questão da crise que afeta o poder de compra e a capacidade de pagamento da população, propriamente dito, de nós todos, não é? Um crescimento de apenas 0,9%, ou seja, não houve crescimento real, né? Houve um decréscimo aí de aproximadamente 5 alguma coisa por cento. Com relação às despesas correntes, as despesas correntes, elas são aquelas despesas relativas à manutenção da máquina propriamente dito, tá certo? A maior parte dela aqui são as despesas com a folha de pagamento, com pessoal, encargos sociais e despesas administrativas, os programas de gestão propriamente dito. Então, são as despesas correntes. Não é que aqui nós temos um percentual de execução em 2016 em relação à meta de 92%, foi executado 553.852.000, e uma comparação em relação à execução de 2015, a gente tem um crescimento só de 4,27%, que foi importante. A receita cresceu um pouquinho mais 5 alguma coisa, a despesa 4, para dar uma equilibrada, porque as receitas, elas contraíram, houve uma contração na questão das receitas. As despesas de capital, bem, aqui são os investimentos propriamente dito. É a aplicação, são as entregas de projetos estruturantes, além da amortização da dívida pública, tá certo? Então, enquanto lá atrás nós vimos num quadro a recepção de recursos na faixa de 11 milhões, 12 milhões, 15 milhões de recursos de capital, os investimentos, a execução aqui em 2016 foi de 36.678.000, em 2015 de 34.345.000. O que denota equilíbrio nas contas e capacidade de, com as receitas correntes, não é, fazer obras, fazer mais entregas à população, não é, com os recursos próprios do município, né, porque realmente não tem sido satisfatório o recebimento de recursos de convênio de outros órgãos públicos. Percentual de execução de 42%, que é perfeitamente explicado com relação à receita. Se os recursos de convênio não vêm de maneira satisfatória, não vêm suficientemente, como cumprir toda essa meta. 2014 foi um ponto atípico, porque a maior parte das obras ela foi executada em restos a pagar. Então, é uma questão contábil só, e aí houve essa queda nesse ano especificamente. O próximo quadro mostra a questão, um corte, se a gente fizesse um corte nas despesas, não é? Um relatório com relação às despesas, né? Então, como que está a composição dela? 47% das despesas do ano de 2016 foi com pessoal e encargos sociais, a folha de pagamento propriamente dita, isso aqui é só despesa em relação ao 100% da despesa, certo? Despesas correntes, que é a parte da gestão, que são a parte dos programas, medicamentos, merenda escolar, aluguéis, transportes e tal. 43%, e investimentos aí com um percentual de 9%. É inversamente proporcional. Quanto maior o gasto com a folha, não é, menor será a capacidade aí de investimento. Então, já que a gente estava falando de investimento, aí um quadro que mostra aí uma curva crescente, depois teve essa questão de 2014 que reduziu, eu já expliquei, que é por conta dos investimentos que foram em restos a pagar, mas a partir de meados de 2010, observa-se que teve investimento aí na ordem de mais de 25 milhões de reais, de 20, 22, 30, no ano passado, de 31 milhões de reais de investimentos. Doutora Adriana, por gentileza, qual período esse investimento de 25 milhões? Vamos lá. Em 2008, 31 milhões, 2009, 33 milhões, 2010, 26, 2011, 22, 2012,
22, 13, 23. 2014, por conta do restos a pagar, 9. 2015, 29 milhões. 2016, 31 milhões. Obrigado. O próximo quadro é a dívida consolidada. Então, o que a lei estabeleceu? Um dos propósitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de ter transparência, né, na efetivação, na aplicação dos recursos, é a questão de controlar o estoque da dívida. A gente, hoje é público e notório, muitos estados considerados ricos, que estão em situação difícil, né? E aí não é só o Rio de Janeiro, até o Rio Grande do Sul e Minas está no limite. Então, qual é o limite que a lei estabeleceu para a dívida consolidada, né? Na verdade, ela faz uma conta da dívida consolidada líquida, porque a dívida consolidada é o total lá do estoque da dívida que é contraída através de empréstimos, ou empréstimos ou parcelamentos de débitos, né, relativo ao INSS, por exemplo, junto a órgãos federais. Toda essa dívida consolidada, ela é autorizada, né, por lei aqui desta casa. Então, a dívida consolidada líquida, a lei estabelece um limite máximo de 120% em relação à receita corrente líquida. Qual foi o percentual em 2016? Então, em 2016, o percentual da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida foi de 7,16%, contra um limite de 120%. Ou seja, uma situação de equilíbrio, não é? Uma situação confortável em relação a esse indicador, com, em tese, um saldo de mais de 110%, que poderia ser aplicado em alguma outra situação ou necessidade do município. Resultado primário. O resultado primário é o esforço que o município faz, que o ente público tem que fazer, o esforço para reduzir a dívida pública, para que ele tenha condição de cumprir, não é, com as obrigações, com as parcelas da dívida pública. Então, qual foi o resultado resultado primário de 2016? A gente teve um resultado primário de 6.595.000, foi suficiente, satisfatório para que todos os parcelamentos que a prefeitura possui fossem honrados, e o empréstimo também que ela tem junto à Caixa Econômica fosse honrado. Então, sempre é um resultado que é comparado em relação à meta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é o resultado nominal? Primeiro, o primário é a questão do esforço. E o resultado nominal, ele é o quê? Ele é a redução, né, da variação da dívida. Ele mostra que no período, a dívida pública em relação ao período anterior, ela houve uma redução, ou seja, as amortizações foram realizadas. Então, é por isso que ela é negativa. Então, em 2016, um resultado nominal de R$ 1.261.000, e aí é um resultado negativo, porque ele está mostrando essa questão aí da redução, da efetiva atendimento à questão do pagamento da dívida propriamente dita. Restos a pagar. Em último ano de mandato, tem uma regra no artigo 42 da LRF que estabelece o quê? Que os restos a pagar que ficarem ao final do exercício, eles têm que ter a respectiva cobertura financeira. E aí põe uma regrinha de cálculo, que é tudo que ficar a partir de maio. Então, como que a gente faz, pela metodologia consagrada, faz um cálculo, né? E uma comparação da dívida em abril, né, em 30 de abril com relação a 30 de dezembro. Então, a dívida líquida de curto prazo em 30 de abril era de 69.426.000 e em 30 do 12 de 57.129.000. Mas observem que ela é negativa. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem que falar em dívida negativa, né, que na verdade é um superávit de caixa, certo? Então, quer dizer que ainda poderia ficar a mais
digamos, 57 milhões, porque o resultado ele foi negativo. As disponibilidades foram superiores às obrigações, aos débitos do curto prazo, que aqui entram os restos a pagar, com a folha de pagamento e tal. Então, é uma situação bastante equilibrada, confortável para o encerramento aqui desse exercício de 2016. Limite de gastos com o pessoal. Então, a lei estabelece o limite máximo de gasto com o pessoal, que é de 54%, um limite prudencial, que a partir daquele momento a luz amarela acende, que é 95% deixa, 51,30% é o limite prudencial, e o limite de gasto com o pessoal em 2016 alcançado foi de 52,20%, ou seja, abaixo do limite máximo, tá certo? E um pouco acima do limite prudencial. Luz amarela, né? É um momento de luz amarela, de refletir, de verificar. Isso também porque isso quer dizer que necessariamente a folha cresceu muito? Não, 2016 teve todo um trabalho em cima da folha. Mas também reflete com relação à receita, porque a despesa em relação à receita corrente líquida. Nós vimos que um crescimento real de 2%, né? Então, se não está havendo crescimento na receita, ela também acaba puxando esse índice, puxando a folha para baixo e aumentando o índice. Então, 2016 encerrou com um percentual de 52,20%. Então, alguns cuidados e restrições deverão ser tomados nesse início de exercício. O outro indicador é com relação às operações de crédito. No último ano de mandato não se pode fazer a operação de crédito por antecipação de receita, mas em 2016 não foi feito nenhum tipo de operação de crédito, nem o aro, né, e nem a operação de crédito normal. Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, né? Limite constitucional mínimo de 25% e uma aplicação no ano de 2016 de 31,67%, um superávit de 18.638.000. Eu não sei se dá para enxergar, acho que os números estão muito ali no gráfico embaixo, mas essa linha azul representa os 25%, que é o constante, que é o mínimo. E a aplicação sempre tem sido superior. Então, no período de 2005 a 2016, apenas em 4 exercícios ela ficou na faixa de 28, 29. Em todos os demais, ela ultrapassou a casa de 30% de aplicação de recursos em recursos próprios na educação, tá certo? Então, cumprimento à legislação local, valorização do magistério, não é? Então, isso aí, esse indicador denota isso. E com relação ao Fundeb, que também existe um mínimo de ser aplicado, de 60%, que é esse outro gráfico aí, esse que está marrom, não é? Então, em todos os anos, nesse mesmo período histórico, 2005 a 2016, nós temos uma aplicação aí superior, em algumas situações, a 80%. Ah, Patrícia? Doutora Patrícia? Eu estou tentando acompanhar. É a Adriana mesmo, né? Eu, Heloísa. A Heloísa. Só um instante. Estou sendo aqui, o assessor aqui, a autoridade máxima me fez, mas peço desculpa pelo seu nome. E assim, eu estou tentando acompanhar um raciocínio. Na verdade, é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade, como vereador aqui, apreciar esse seu trabalho, o trabalho que está. Eu vejo aqui que, pelo menos, as coisas estão sendo positivas, né? A evolução da receita tributária ao longo dos anos vem para 620%, decolando mesmo com toda a dificuldade, tivemos aí um aumento de 2%, né, de tal, mas os gráficos que está sendo apresentado nos deixam um pouco confusos, porque não dá para ver. Eu sei que agora não vai dar para ser resolvido, mas como é de 3 em 3 meses, a gente de 4 em 4, a gente vai ter esse encontro. Eu queria
a oportunidade, daqui a 4 meses, que viesse com mais, assim, que tivesse mais visibilidade, para que a gente possa até acompanhar, e o público aqui presente também. Tá bom. Tá bom? A gente pode acordar o seguinte: o relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele veio com antecedência. Esse aqui, ele vai, quando terminar essa audiência, ele vai estar disponível já no portal da Transparência da Prefeitura. Tem todos. Desde, eu acho que 2016, quando a gente começou a fazer, todos estão lá no portal, tá certo? Então, após isso aqui, esses slides a gente tenta colocar, porque são muitos dados técnicos e muitos números no relatório. Então, a gente tenta tirar os principais dados e tenta colocar de uma maneira, assim, na medida do possível, mais didática, para facilitar a visualização e o entendimento. Não, eu concordo. Eu só digo porque, por exemplo, como a senhora mesma acabou de falar, pediu atenção para que as pessoas olhassem e percebe-se que não dá para ver muito bem. Então, eu entendo que a gente está recebendo. Por sinal, até aqui também fica muito pequenininho, assim, fica difícil também de visualizar. É que esse é o padrão, entendeu? A gente tem um modelo para seguir e esse é um padrão da STN. Agora, tentar aumentar a letra, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Tá legal, certo? Obrigado. Então, aplicação em 2016 no Fundeb, 60%, de 86,43%, com superávit de 26.322.000. Aplicação de recursos nas ações públicas de saúde. Então, um mínimo constitucional de 15%, nós tivemos uma aplicação aí de 23,45%, um superávit de aplicação de 8,45%, mais de 23.613.000 acima do limite mínimo estabelecido na emenda na Constituição. Bem, esses são os dados. Doutora Adriana, gentileza. É Adriana? Heloísa. Heloísa. Thales me levou para Adriana. Não tem problema, também. daqui a 4 meses eu venho de novo, aí a gente... Essa aplicação de 23,45%. Sim. Está inclusa os recursos próprios do Tesouro e recursos só do Tesouro. Tanto a aplicação na saúde esta, quanto a anterior, na educação, são só os recursos próprios. Então, isso. Então, tem toda aquela metodologia de cálculo de um percentual, FPM, ICMS, Receita Tributária, tá certo? Aqui não tem repasse federal. Aqui não tem repasse de transferência do SUS aqui dentro. Então, o gasto na saúde total, eu não tenho um número aqui, mas ele foi, no mínimo, 3 vezes mais do que isso aqui. Então, o investimento total em saúde foi, no mínimo, 3 vezes mais isso aqui, se a gente colocar os recursos do SUS junto. Esses valores referentes à educação são aqueles estabelecidos na Constituição Federal, no artigo 212 da Constituição, que estabelece um mínimo de 25% para a educação e 15% para a saúde, certo? Da receita de impostos e oriunda de transferência de impostos, que é os recursos que a gente recebe do governo federal através de FPM, ITR e Lei Complementar 87/96 e do governo do Estado, ICMS, IPVA e IPI Exportação. Então, isso aí... A nossa receita tributária... A nossa receita tributária total, né? Porque é o que a gente arrecada e o que recebe. Obrigado. Bem, esses são os dados. Todos os dados demonstraram que o município aplicou satisfatoriamente todos os limites estabelecidos legalmente e... Em alguns deles está abaixo, né, do limite máximo estabelecido e nós nos colocamos à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Mais tarde, essa apresentação estará disponível no portal da Transparência da Prefeitura. Obrigada. Algum vereador quiser fazer alguma pergunta, pode se sentir à vontade.
analisando, assim, eu nunca tinha parado para analisar o gráfico e vejo a dificuldade de uma gestão pública, porque em todo instante o município cumprindo mais do que o mínimo exigido na educação, na saúde, e mesmo assim a gente vem enfrentando essa dificuldade, e isso faz a gente avaliar, repensar e rever muita coisa, né? Porque se diz que o mínimo de gasto na saúde é 15% do recurso próprio, nós já estamos com 23%, afora os outros recursos, que deputados, emendas, recursos do SUS, e mesmo assim, às vezes a gente sente uma dificuldade, deixa assim, a gente um pouco até apreensivo, né, com relação à questão da receita corrente líquida, do que é que seja, porque às vezes o mínimo, se fosse cumprido só o mínimo, vereadores, como seria, né? Então, é importante, parabéns aí pela exposição, fico feliz em ver o crescimento do nosso município, e esta casa aqui, estou disposto aqui, junto com os outros vereadores, com os outros colegas, com a população, da gente trazer novas sugestões e fazer crescer cada vez mais. Muito obrigado. Mais algum vereador, doutor Patriarca? Senhor presidente, também me inscrevo. Quero, a minha intervenção é só para parabenizar a administração municipal pelo equilíbrio das contas públicas e dizer que a gente sempre se preocupa quando você constrói um equipamento público, uma escola, uma unidade de saúde, um mini posto, um mini hospital, uma praça, tudo que você constrói, que investe no município, isso gera recursos, despesas de manutenção. Quando você falou, Luiz, que o pessoal interfere muito no pagamento da folha de pessoal, no investimento, não é isso? Quanto maior a folha, é verdade. Mas também é verdade, quanto você mais investe, mais tem despesa com custeio, não é isso, doutor Nilton? Mais você tem despesa com custeio. Por isto é que o prefeito Firmo Camussa ainda não inaugurou a UPA da Pajuçara. Inaugurou. Porque ali, para manter aquela UPA, está orçado em R$1 milhão. R$1 milhão. E ele ainda não tem segurança de que o Estado e o governo federal, através do Ministério da Saúde, mande os recursos para manter. Por isso é que a população cobra, e ele tem razão, porque ele não pode manter, a prefeitura não pode manter só aquele equipamento. Isso é uma verdade, e é preciso que a população entenda desse problema. Mas ele está lutando para inaugurar aquela UPA, e eu quero também aproveitar e dar uma notícia. A partir de hoje já foi colocado o 4º médico de plantão na emergência do Hospital de Maracanaú, no SPA e no SPI. Já tem o 4º médico. Um fica no eixo vermelho, atendendo pacientes graves que precisam ser entubados, precisam fazer ressuscitação, e 3 ficam se revezando, atendendo nos consultórios os pacientes, ficha vermelha, ficha amarela e ficha verde. Só isso. Obrigado. Vereador, só para confirmar esse problema da implantação do equipamento novo e a geração de despesas que são decorrentes daquela implantação, daquele investimento que é feito. Você citou o caso da UPA aí, né? Então, a UPA, o governo federal estabelece um custo mínimo, se eu não estou bem enganado, de 8 milhões e 400 ano, certo? E esse 8 milhões e 400 anos seria 4 milhões e 200 do Estado, 4 milhões e 200, 2 milhões e 100 da Prefeitura, aliás, desculpa, 4 milhões e 200 da União, 2 milhões e 100 do Estado e 2 milhões e 100 da Prefeitura. Então, isso aí, para você ver que, mesmo que esse recurso viessem logo, ainda não dava para manter a UPA. O município teria que colocar mais 4 milhões e tanto para poder manter essa UPA. Então, é por isso que...
Então vai ter que alimentar e vai passar 2 meses para poder começar a chegar a entrar esses recursos de fora, né? Do Estado e da União. Então, isso aí é por isso que tem que se fazer um investimento desse, botar funcionar com os pés bem no chão, para evitar porque, inclusive, vai impactar até na receita corrente, os gastos de pessoal em relação à receita corrente líquida. Porque você, para botar uma UPA dessa para funcionar, você vai ter que ter uma despesa extra de pessoal. Certo? Então, tendo essa e não entrando na receita, aí automaticamente o limite daqueles 2 meses vai lá para cima. Certo? Então, é por isso que tem demorado a se concretizar essa instalação dessa UPA, mas o município está tomando todas as medidas necessárias no sentido de viabilizar essa implantação o mais rápido possível. Presidente, senhor Ednilton, eu até agradeço porque o doutor Patriarca, nosso vereador, quando ele falou aqui sobre a UPA e que o prefeito não inaugurava por conta de não ter como arcar com a situação, eu fiquei até um pouco confuso. Mas aí o senhor conseguiu aí fazer uma explanação que me deixou contente, porque, bom, a receita cresceu 620% de 2006 até agora, né? Nós tivemos um aumento de 620%. Nós estamos com 2% ainda em crescimento. Nós poderíamos crescer mais, mas pelo menos não caímos ou ficamos parados. Crescemos ainda mais 2%. E nós estamos com equilíbrio nas contas. Aí, quando o doutor Patriarca disse que ele não inaugurava porque não tinha como manter, eu fiquei, mas aí o senhor veio. Mas eu fiquei com a dúvida, quando você vai fazer uma UPA, não tem todo um estudo, a Secretaria de Finanças e todo o pessoal do planejamento, não faz todo um estudo para que essa UPA, ao ser concluída, já possa ser inserida, ou seja, as portas ficarem abertas para a população? Ou faz e depois é que vamos ver se a gente consegue recurso? Assim, entenda que é uma pergunta para esclarecimento, né? Deixa eu responder a pergunta dele. Eu respondo. Certo. Mas eu quero ouvir do nosso... Depois ele complementa, se eu ficar, né? Quando você vai fazer o estudo para implantar o equipamento, como, por exemplo, a UPA, a lei que criou essas UPAs estabelece que o governo federal manda os recursos, o município entra com a contrapartida na construção e o custeio, a manutenção, no caso, é feita pela União, pelo governo do Estado e pela prefeitura. 60% vem do Ministério da Saúde. Ele citou o exemplo ali. 20% do Estado e 20% da prefeitura. Só que o governo municipal responsável ele tem receio de botar para funcionar e depois não poder bancar. Porque não é só a UPA, tem o hospital, tem as unidades de saúde também para bancar, tem a parte laboratorial, a parte de medicamento, a parte de internação. Então não é fácil. E todo mundo sabe que saúde é caro, porque a população exige, que é desde o atendimento médico, o exame laboratorial, o exame de imagem, o internamento, se possível, e o medicamento, lógico, claro, entendeu? Então, é por isto que ele ainda não inaugurou. Eu conversando com ele, tem uma previsão para ser inaugurado em março para abril, sabendo ele que o município vai ter que bancar 2 ou 3, 4 meses com os recursos próprios, para poder vir os primeiros recursos do governo do Estado e do governo federal, porque sempre é assim, bota para funcionar e os recursos só chegam depois de 4, 5 meses, claro que recebe com data retroativa, entendeu? Mas a prefeitura tem que ter o recurso para iniciar o atendimento, você entendeu? Tá certo? E normalmente a administração dessas UPAs é feita por uma empresa terceirizada. Por quê? Para não impactar na contratação de pessoal no índice lá da lei de responsabilidade fiscal, porque aí não entra. A empresa é que vai contratar o pessoal e o município, o Estado e a União repassam os recursos para pagar
os médicos, o pessoal que trabalha, e os medicamentos e o custeio como todo daquela unidade. Eu acho que eu fui bem claro, né, isso aí. Só complementando aqui, o que ele disse é o seguinte: foi feito estudo, na realidade é feito estudo. Quando você vai implantar um equipamento desse, você já sabe quanto é os custos de manutenção, já sabe de tudo. Só que quando esse estudo for feito, custava 6 milhões de reais ano. 6 milhões de reais ano. Então era 500 mil reais mês. Com essa crise que se refletiu governo federal, governo estadual e municipal também, o município não teria condição de começar a funcionar com equipamento desse, gastar o dinheiro que não tem, né? Que também impactou diretamente na nossa receita. A gente vinha com a receita tributária nossa correndo, crescendo em torno de 12%, 15% ao ano. Esse ano foi 2%. Então, você vê que impactou até o povo que pagava seus receita tributária, o IPTU, o ISS, os empresários pagavam, que tinham um crescimento bom. Esse ano impactou violentamente. Então, o município não poderia assumir um compromisso desse, de colocar um equipamento desse para funcionar, esperando 4 meses, não sabe nem se ia chegar esse dinheiro, porque você vê aí o governo do Estado e a União. O governo do Estado fez aquele hospital lá de Quixeramobim, até hoje ainda não está funcionando, justamente pela falta de recursos, porque não vem. E é da mesma fonte que financia a UPA. Certo? Então, isso aí é uma coisa que tem que se fazer com os pés no chão, porque você botar um equipamento desse para funcionar, e o governo do Estado tem toda a razão de não colocar o equipamento para funcionar. Já pensou botar para funcionar e não ter condição de atender o povo? É muito pior. Certo? É melhor colocar para funcionar quando tiver assegurado os recursos e, ao menos, tiver uma situação melhor da economia, que gere uma receita que a gente não fique praticamente, uma receita quase que negativa, porque se você tirar a inflação do período, ela praticamente vai dar negativa. Nós tivemos uma inflação de 6,29 e o crescimento da receita 8 e pouco, da receita corrente líquida, né? Então, quer dizer, 2% da receita, né? Então, isso aí é que, na realidade, a gente tem que olhar bem pé no chão para poder... E sem esquecer que mesmo com esse aumento na receita, na arrecadação, como o vereador falou, em 620%, mas Maracanaú também cresceu. As despesas também cresceram demasiadamente, certo, vereador? Se você for pegar de 2005, que era gasto com saúde e educação, e o que é gasto em 2016, aí vai ver também a questão da despesa. A gente pega para o próprio aqui, vamos dar de exemplo, o próprio Gereissati, né? As famílias cresceram, casas onde só tinha uma casa, hoje tem 3, 6, né? Então, isso impacta também. Então, a receita realmente cresceu, mas as despesas também cresceram. Porque assim é bom deixar bem claro, porque às vezes colocando só receita e não ter, mas eu entendo essa dúvida do vereador e o receio do município, não é? Porque o receio do município, se a UPA tem, a título de exemplo, 100 mil reais, o município, com despesa mensal, o município deveria ficar obrigado com 20 mil reais. O Estado com 20 mil, a União com 60. O problema é que se o município colocar hoje, ele tem que ter em mente que ele tem que sustentar durante alguns meses aqueles 100 mil reais, para que depois venha. E na hora que você faz a previsão orçamentária, que fica mais para o técnico, isso já tem que fazer toda uma previsão com relação à receita corrente líquida para que coloque. Mas eu acredito, o prefeito Firmo Camussa, nesse empenho, assim, eu acredito que ele vai encarar, mesmo sabendo da União e do Estado, essa demora de vir, ele vai encarar e em março ele coloque, puxando para si toda aquela responsabilidade, para depois os 3 entes, com a responsabilidade tripartite, começar a fazer a divisão conforme a lei prevê. Mais algum vereador? É como eu estava falando, presidente, é importante a gente tomar conhecimento dessas situações, das receitas, da despesa, para que a gente também possa fazer um juízo correto, né?
É por isso que eu agradeço o doutor Patriarca, porque ele também agora, no segundo momento, ele conseguiu explanar com muita perfeição. Porque quando nós estamos nessa casa aqui, a gente percebe que tem muitas outras pessoas aqui nos visitando, é preciso também elas compreenderem, porque eles são multiplicadores de informações para que a gente possa desempenhar o nosso trabalho aqui. Por exemplo, a UPA está pronta, mas estamos se fortalecendo para inaugurá-la. O prefeito está se esforçando. Eu só lamento que a UPA do Acaracuzinho, né, não teve essa mesma finalidade, aliás, essa mesma alegria, porque a UPA do Acaracuzinho, inclusive, a gente solicitou aqui as informações devidas, porque foi feito lá, aquele planejamento, foi feita a licitação, inclusive a empresa até foi, mas a gente está acreditando que dias melhores virão. Maracanaú não está livre dessa crise que o país está passando, nós sabemos disso. Sabemos também que o prefeito está se esforçando. Parabenizar a equipe aqui de finanças. Eu sei que vocês estão fazendo o máximo possível para poder tentar manter o equilíbrio das finanças, e a gente vai fazer o que pode para contribuir para que isso aconteça, para que a UPA, dentro das possibilidades, possa ser inaugurada, para que a gente possa fazer a nossa contribuição e Maracanaú continue crescendo. Então, muito feliz aí com a participação dos nobres vereadores e de Vossa Excelência. Muito obrigado. Vereador Adalto. Senhor presidente, bom dia. Quero aqui saudar a mesa, em nome de todos os vereadores e ao público aqui presente. Mas, em primeiro lugar, eu quero aqui parabenizar a equipe de finanças e o nosso gestor, o governo, Firmo Camussa, por ter essa preocupação e essa transparência de estar mostrando o que se entra, o que se gasta no nosso município. Eu estou aqui pelo segundo mandato, estou feliz nesse segundo mandato, que hoje eu estou vendo que a população, vereador Tales, de Maracanaú, está acompanhando o trabalho desta casa, de cada seu vereador, como se comporta, os projetos que eles apresentam aqui, nobre vereador Júlio César. E a gestão do prefeito está aí, na transparência. Na legislatura passada, não tinha esse público presente, que hoje a Câmara está tendo. Sinto feliz, porque só assim a população tem consciência do trabalho desta casa, dos 21 vereadores e da equipe de governo do prefeito Firmo Camussa. O doutor Patriarca foi feliz quando ele explanou muito bem como é que se funciona um equipamento. Fazer, inaugurar é fácil, né? Mas, infelizmente, manter é o que é o mais difícil. O nobre vereador Júlio César sabe que foi um gestor nesse município, sabe o que é difícil. Agora, há pouco tempo, eu estava conversando com o George, que ele está com um projeto para apresentar nesta casa, para a população cuidar de uma praça. E também não é diferente você cuidar de um órgão como da saúde, educação, esporte e lazer. Nós sabemos que o prefeito Firmo Camussa tem a plena consciência. Seria muito fácil, mas seria muito irresponsabilidade da pessoa dele inaugurar um equipamento de saúde que salva a vida, inaugura hoje, passa 2 meses e ela fecha. O nosso nobre técnico da finança foi feliz quando ele citou o hospital de Ixarabubi. Foi construído pelo governo do Estado. Olha, veja bem, o Estado, a arrecadação é maior de qualquer município. E até hoje está aí para ser inaugurado. O Hospital Regional de Sobral, que é da minha terra, está funcionando, mas está se arrastando. Então, o prefeito Firmo Camussa é transparente, está aí. Traz não é a primeira vez que ele traz essa demonstração do que é esse gasto, do que o município recebe dos órgãos federais e do governo do Estado. Então, eu acredito, meu povo, que o prefeito, quando ele tiver a consciência de que possa inaugurar a UPA, que venha funcionar, nem que possa ser um turno ou 24 horas, com certeza ele irá entregar esta UPA para todo o Maracanauense. Muito obrigado. Próximo vereador Júlio César. Bem, eu gostaria aqui de parabenizar o doutor Ednilton, a doutora Heloísa, certo? Pela explanação. Doutora Heloísa, eu estou conhecendo hoje, doutor Ednilton eu conheço há muitos anos, é um dos grandes quadros do estado do Ceará, nessa área de finanças, que era, eu acho que ainda é da Prefeitura de Fortaleza também, assessora da Prefeitura de Fortaleza. Então, é uma pessoa muito preparada e nos dá, assim, uma segurança maior, até para fazer alguns comentários, algumas considerações. Mas eu devo dizer
esse encontro aqui, essa audiência, nada mais isso não é vontade dos vereadores nem do prefeito. Isso é a lei de responsabilidade dos governadores. Eles são obrigados a vir em audiência pública, assim determina a lei federal, fazer essa apresentação, trazer esse relatório quadrimestral. E a prefeitura cumpre, e daqui a 4 meses nós vamos ter um outro, até para nós vermos a evolução das despesas, das receitas do município. Então, isso foi uma das coisas importantes, foi a criação dessa lei de responsabilidade fiscal, quando os prefeitos simplesmente não tinham nenhum controle e deixavam os municípios totalmente endividados para os seus sucessores, no que pese ainda acontecer algumas irresponsabilidades. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se os dois acharem que não é pertinente também, mas eu gostaria de saber, falou-se aqui em empréstimos com a Caixa Econômica. Quantos empréstimos o município, se puderem dar essa informação, tem com instituições bancárias e quanto é o comprometimento dele para honrar todos os meses? A Prefeitura possui apenas um empréstimo, com a Caixa Econômica, o projeto Saneamento para Todos, tá certo? O saldo dele devedor é em torno de 8,5 milhões, ele foi feito como um benefício que saiu através do PAC, então ele é de longuíssimo prazo, e a amortização dele é em torno de 60 a 70 mil por mês. 70 mil por mês, 8,5 milhões, é isso? Sim. Ok, só esse. Só tem com relação às dívidas com o INSS e com alguns órgãos. A única dívida, toda vida que a gente vai encerrar o balanço, a gente já puxa essas informações. Então, a dívida consolidada hoje de Maracanaú, ela é composta, ela só tem 3 componentes. O primeiro é o empréstimo de 8,5 milhões, que é esse saneamento da Caixa Econômica. Tem um pequenininho com o Instituto de Previdência de 1,2 milhões. E tem um maior, na verdade são 3, por conta de 3 fiscalizações distintas, com a Receita Federal a título de INSS. De quanto? De qual valor? 3? São 3... 3 com o INSS. Não é? Deixa eu ver se eu tenho esse valor aqui. Com o IPM é de 1,2 milhões, com a Caixa Econômica é em torno de... 8,5. E a diferença é o do INSS. Pronto. Então, eu vou ver aqui, deixa eu procurar aqui. O total é quanto? Eu faço a conta. Então, a dívida consolidada é de 105 milhões. Então, é 105 menos 1,200 e menos 8,5. Menos 8,700. Não. Mas a dívida consolidada é de 105 milhões. Isso. A maior parte dela, então, é com o INSS. São débitos previdenciários junto ao INSS, Receita Federal. Isso, INSS. Certo, pois não. Com relação ao comprometimento que o município tem e as vedações que tem depois que ele entra no limite prudencial. Então, desde quando o município entrou nesse limite? Ele entrou no limite prudencial agora, nesse último... Nós encerramos 2015 acima do limite legal. Então, a lei está acima de 54%. Patrícia, tu pode colocar o quadro aí de novo? Pronto, está aí. 2015 está em azul aí, 55%, 85%. Em 2015? Então, 2015. Aí, o que a lei estabelece? A lei estabelece que tem 2 quadrimestres, podendo ser prorrogado por mais 2 em caso de crise, que é o nosso caso, podendo ser prorrogado para que haja redução. No segundo quadrimestre, a Prefeitura se esforçou e já conseguiu, no segundo quadrimestre do ano passado, voltar, certo? E aí ela ficou entre o limite prudencial e abaixo dele. Agosto fechou abaixo do limite prudencial, não foi isso? Agosto fechou. Agora, dezembro, quando consolida o ano todo, ele ficou um pouquinho acima do limite prudencial, que é 51,95, ele ficou com 52,20.
Ok, obrigado. Bem, então, era mais ou menos essas considerações. E ver aqui o que é que nós, vereadores, né, temos que fazer. Nós temos que analisar, ver o quadro da prefeitura e nós temos que analisar o Estado, a prefeitura, como o doutor Ednilton analisou. Eu vi aqui hoje a explicação dizendo que o Estado não inaugura o Hospital de Senador Pompeu, como o município não inaugura a UPA, porque a receita caiu. Então, quando se falar que o Estado não inaugura, não toca, então realmente houve uma queda no crescimento. O município vinha arrecadando em torno de 12%, 13%, 11% a cada ano. Se vocês olharem de 2006 até 2016 agora, então a receita ela cresceu 629, parece. Essa é só a tributária, certo? Essa é só a tributária. A receita tributária. Mas as despesas cresceram também. O município, ele não teve déficit. Ele teve um crescimento menor, mas assim mesmo a receita ainda cresceu 2,5%. Então, não pode haver uma mesma velocidade que vinha tendo em vista que isso aconteceu em Maracanaú, como aconteceu em todos os municípios. Cabe à administração municipal, como gestora dos recursos do município, otimizar os investimentos, o custeio do que é importante, no sentido de que o município não diminua a qualidade, não tenha a prestação de serviço, a sua qualidade reduzida. E é isso que nós esperamos, né, do prefeito Firmo Camussa, de que questões como a saúde, a educação, que é básico, o que é mais importante, que é o atendimento à população mais carente, que precisa mais do apoio do poder público, aconteça para que nós estejamos aqui parabenizando pela melhoria. Eu fico feliz, eu e o vereador Rafael estivemos na semana passada no Hospital de Maracanaú para fazer algumas constatações do atendimento no hospital. Aí o doutor Patriarca já está dizendo aqui que foi contratado mais um médico. Não é bom isso aí? O Thales, ontem, ou semana passada, mostrou aqui o quadro das unidades de saúde básica, e vai ser muito bom se amanhã ou na próxima semana disserem que está em reforma ou estão trocando os equipamentos. Então, a função da oposição é exatamente isso, ela quer dar uma contribuição. E atitudes como essa de colocar mais profissionais nas unidades básicas de saúde, no hospital, elas têm que merecer também o nosso reconhecimento. Olha só, presidente. Rafael Lacerda. Bom dia a todos. Eu fiz aqui algumas anotações e peço que, caso tenha alguma coisa anotada errada ou equivocada, porque eram muitas informações, me corrijam, por favor. Mesmo diante da grave situação que o país vive, de estados grandes como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul estarem completamente falidos, nós ainda conseguimos crescer 2% no último ano. Então, isso é bom para nós que somos maracanauenses, mesmo diante de toda a situação nacional, a nossa cidade ainda continua crescendo. Nós tivemos um investimento médio, eu peguei aqui uma média, em alguns anos mais, em outros menos, e 25 milhões. A nossa capacidade aqui de dívida pode ir até 120%, e nós estamos apenas em 7,16%. Então, isso mostra o equilíbrio financeiro do município. Mesmo com essa capacidade de endividamento sendo alta, e nós estamos com apenas 7,16%, e nenhum desses fatores aqui, educação, saúde,
nós investimos o mínimo. Estivemos sempre acima do mínimo que é estipulado por lei. Então, é importante, assim, que foi explicado aqui, mas como são muitos números, é importante que se diga ponto a ponto, para que fique bem claro que mesmo na situação nacional nós ainda continuamos crescendo, e crescendo, investindo mais do que o mínimo em educação e saúde. Então, isso é de grande importância para o nosso município, só mostra o equilíbrio financeiro do nosso município, porque, penso eu, não sou nenhum economista, que é até mais fácil investir muito, mas se endividando muito também, gerando aí uma irresponsabilidade, um problema futuro. Então, está de parabéns à equipe de finanças da Prefeitura de Maracanaú e o prefeito por todo esse equilíbrio fiscal. Só isso, presidente. Vereador Capitão Martins. Bom dia a todos. Presidente, eu queria, nesse momento, parabenizar a equipe de finanças da Prefeitura de Maracanaú, na pessoa do doutor Ednilton, da doutora Heloísa e do prefeito Firmo Camussa. Para não ser redundante, o Rafael Lacerda colocou aqui da dificuldade que alguns estados estão passando, mas vamos situar mais aqui no estado do Ceará. Nós tivemos aí diversos prefeitos que já decretaram falência nas suas finanças, porque não conseguem pagar sequer a folha de pessoal. E essa apresentação que foi feita hoje aqui deixou bem claro da responsabilidade que a Prefeitura de Maracanaú tem com as suas finanças. Lembrando também que paira ainda sobre este ano de 2017 alguns problemas financeiros para o nosso país que irão também respaldar e refletir aqui no nosso município. Eu tenho visto o prefeito Firmo Camussa já tomar algumas medidas, principalmente em relação a corte de pessoal e de outras despesas, para poder equilibrar cada vez mais as finanças do município de Maracanaú. Então, está de parabéns, e eu reforço que este ano nós teremos aqui na Câmara Municipal alguns projetos, né, a gente pode até se antecipar aqui já, para reduzir cada vez mais os gastos desnecessários, aqueles gastos que a gente pode cortar, que não atinja os serviços essenciais, como falou aqui o nosso querido vereador Júlio César. Né? Então, o prefeito tem essa preocupação, a prefeitura tem essa preocupação, mas não poderia deixar de passar esse momento e parabenizar a equipe financeira da Prefeitura de Maracanaú, porque eu acho que poucos municípios do estado do Ceará têm uma situação financeira como tem a de Maracanaú hoje, porque nós estamos pagando em dias os funcionários, Maracanaú está pagando em dias os seus fornecedores e os serviços básicos do nosso município continuam tendo seu atendimento prioritário. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Lucinildo da Frota. Senhor presidente, colegas vereadores, público aqui presente, ouvintes da Rádio Pitaguari, doutor Ednilton e doutora Heloísa, que, como sempre, fazendo uma excelente explanação, um excelente trabalho, assim como a doutora Patrícia aqui também, há anos ali na Secretaria de Finanças, dando a sua colaboração para o município de Maracanaú. Meu bom dia. Senhor presidente, o Rafael Lacerda foi muito claro nas suas colocações, o nobre capitão Martins, o nobre vereador Júlio César fez algumas explanações, e todos esses momentos, essas informações que nos foram repassadas, como foi dito aqui, é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal que sejam feitas essas audiências públicas,
nunca deixaram de ser feitas, e explanações claras, não aquelas maquiadas que a população não entenda. A doutora Luiz e o doutor Ednilton, eles vêm com essa linguagem, não somente técnica, mas bem ampla, para que seja compreensível a todos que estão aqui. E aqui a gente viu, naquela explanação dos investimentos, na gestão do ex-prefeito Roberto Pessoa, o crescimento chegando aí a 34 milhões, quando o novo prefeito Firmo Camussa assumiu o seu primeiro mandato, em plena crise, mas conseguiu crescer, começou com 16, foi até 31 milhões, quer dizer, mesmo diante de uma crise como estamos vendo no país, o controle das despesas e uma otimização da receita, fazendo com que o nosso município arrecade e não fique dependendo só dessas transferências federais como o FPM, como muitos municípios aí dependem somente disso. Aqui foram contratados auditores para que os impostos que não eram pagos, que eram sonegados, fossem realmente vindos para o município, onde o município só sustenta hoje em dia, o doutor Ednilton sabe muito bem, se otimizar e potencializar as suas receitas próprias. Se defender somente de recursos da União, cai, como vimos por aí em vários municípios, com 2 meses de salário atrasado, 3 meses, e graças a Deus, o empenho do nosso prefeito Firmo Camussa, com toda a sua equipe, está de parabéns. A situação em que se encontra o nosso município, como falei, é melhor do que em outros municípios, porque há o respeito e ao zelo pela coisa pública, que não é do nosso não é apenas uma questão pessoal do nosso prefeito, mas sim uma questão como administrador, para que ele foi escolhido pela maioria da população de Maracanã, fazendo com que seja preservado o interesse público. Por isso, a gente torce que a nossa gestão continue dessa forma. Eu tenho certeza que, se melhorar a situação no país, a nossa capacidade aqui de dar melhores condições de trabalho, melhores condições de atendimento para a população de Maracanã vai melhorar ainda mais, porque a parte nossa do município de Maracanã está sendo feita. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador que queira se pronunciar? Então, passamos aqui para o doutor Ednilton para fazer a explanação final e as suas considerações. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse princípio, nossa vida aqui, ela está diretamente ligada ao princípio da transparência que está contido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que todos os atos, todos os instrumentos de planejamento, todos os atos tenham transparência. Você faz um PPA, você tem que ter audiência pública, você tem para discutir com a sociedade, você tem que fazer estimativa de receita, despesa e constar lá do site da prefeitura. Tem os PPA, tem todas as leis de diretrizes orçamentárias e todas as leis orçamentárias anual no referente ao planejamento. E também, referente à execução orçamentária, tem os resultados de gestão fiscal, resultado da gestão fiscal, que são os quadrimestrais, e também os resultados resumidos da execução orçamentária, que são os bimestrais. Então, tudo isso está publicado no site, à disposição de toda a população, de todos os vereadores, e qualquer dúvida, porventura existente, se quiserem conversar sobre o assunto, pode nos procurar lá na Secretaria de Finanças, de Gestão, Orçamento e Finanças, que a gente está inteiramente à disposição para conversar, trocar ideia, receber sugestões, certo? Que, na realidade, a gente tem que aprimorar cada vez mais a administração no sentido de oferecer melhores serviços à população do município de Maracanã. Muito obrigado a todos e desejo uma boa tarde e a continuidade dos trabalhos dessa casa.
Então, queria aqui agradecer a presença dos técnicos da Finanças e dizer que estamos à disposição para qualquer outra eventualidade. Encerrando a apresentação e reiniciando os trabalhos da sessão ordinária, suspendo os trabalhos pelo espaço de 10 minutos. Vai ter explicação pessoal, né? Não tem mais, está tudo cancelado. Reiniciando os trabalhos da sessão ordinária, solicito ao novo secretário a fazer a leitura do avulso da ordem do dia. Não, peraí. Esse aqui é extraordinário, né? Vamos botar ordinário. Extraordinário é embaixo. Aqui, pronto, Lê isso de cada vez, né? Bora? Beleza, só em cima. Avulso da 11ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú, 7 de fevereiro de 2017. Discussão inicial e votação dos projetos de lei de número 011, 012, 013 e 015, de autoria do Poder Executivo, de 2017. Discussão inicial e votação dos projetos de lei. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Está em discussão, presidente? Discussão inicial. Senhor presidente, senhores, todos, Vossa Excelência está colocando um a um para discutir? Todos os três, o 11, o 12 e o 13. São 4. E o 15. São 4. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos honram, eu gostaria aqui de registrar a presença de vários suplentes de vereadores e aqui do PHS, onde nós estamos vendo aqui o nosso presidente, Carlos, Eusélio, a Lena, a filha não está aqui, mas está aqui também, o nosso Jonathan, a nossa querida Dorinha, além da Rivânia, que está ali também. Então, hoje, muitos suplentes, Ulisses, né, vieram até aqui. Desculpe se eu não citei o nome de... Senhor presidente, eu gostaria de dizer que, na discussão desses 4 projetos, nós somos favoráveis a 3 deles, somos favoráveis ao projeto número 11/2017, do Poder Executivo, número 12 e o número 15. Mas eu gostaria aqui de levantar que no artigo 5 da mensagem do projeto aprovado aqui nessa casa, que institui o programa de recuperação fiscal, o artigo 5º, ele diz que ele estabelece no seu inciso que 10% o refis é o refinanciamento da dívida pública, do que nós devemos de IPTU, que temos dívidas com a prefeitura, as indústrias, e a prefeitura faz aqui, manda uma outra mensagem, normatizando, primeiro, ampliando até 36 meses no projeto original, a gente poderia parcelar os débitos com o Tesouro Municipal, com a Secretaria de Finanças. Agora ela estabelece uma outra faixa, até 48 meses. Então tem 4 meses, ou 4 anos, 48 meses, para que os munícipes possam ir à Secretaria de Finanças do município e fazer uma negociação, desde que a prestação mínima seja de R$100. E se for para a indústria e outros órgãos, o mínimo tem que ser de R$500. Portanto, se estiver devendo 5
R$5.000 de IPTU ou de outras dívidas com o município, em 48 meses, dá em torno de quase R$500. Mas o que eu quero me colocar contra aqui, senhor presidente, e discutir com os senhores, inclusive com os advogados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, é que nesse projeto que nós aprovamos, os projetos, eu até pedi ao presidente, pedi o representante do secretário de Finanças, que mande esses projetos com mais tempo para que a gente possa discorrer. Ele fere a Constituição quando porque é competência da União, a Lei 8.906, de 1994, quem dispõe sobre honorários advocatícios é a União, através dessa lei, nos seus artigos 22, 23 e 24. E essa fixação que foi, na mensagem que veio da Prefeitura para cá, de 10%, portanto, ela é inconstitucional. Infelizmente, foi aprovada aqui por todos nós. E o projeto que nós estamos discutindo é exatamente uma série de coisas que eu vou dizer que traz alguma situação difícil para nós. É porque, na hora que você parcelar, do valor final que a Secretaria apurar, tirando juros, tirando as multas, você tem que pagar imediatamente 10% de custas advocatícias. O que é que isso pode causar? Eu acho que pode dificultar, digamos, uma dívida de R$5.000, parceladas em 48 meses. Se fossem 50 meses, dava R$500 todo mês. 50 de 500. Aí o que é que ocorre? Você tem que entrar pagando já de início 10% da multa, ou seja, mesmo que pagar 2 parcelas. E isso aqui, como fere essa lei que eu acabei de citar, a Lei 8.906, nos seus artigos 22, 23 e 24, eu acho que a Câmara Municipal não deveria votar favoravelmente a essas emendas do parágrafo 5º, que diz o seguinte: estando em débito objeto do pedido de parcelamento especial ajuizado, incidirão sobre o valor do débito com deduções permitidas na lei de honorários advocatícios, calculados em 10%, as quais constarão em boleto próprio, devendo ser pago juntamente com a primeira parcela. E o artigo 7º diz: somente após o recebimento por parte da Fazenda Pública do valor da primeira parcela dos honorários advocatícios, no caso mencionado no artigo desse artigo, pago no seu prazo devidamente. E no parágrafo 8º, caso sejam realizados pagamentos da primeira parcela de acordo com os honorários advocatícios, no caso desse artigo, o parcelamento será imediatamente desfeito. Então, o que eu queria colocar era isso, para finalizar. O meu voto é contrário, votei na comissão de orçamento no voto contrário, tendo em vista que eu acho que nós estamos invadindo uma prerrogativa da União por ferir a Lei 5.906. Era só, senhor presidente. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado pelos senhores vereadores. Nada havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco um período extraordinário de 2 sessões para apreciar os projetos em pauta. Dispensando a chamada e a leitura da ata da sessão anterior, solicito ao novo secretário a fazer a leitura do expediente da sessão extraordinária. Avulso da 7ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú, 7/2/2017. Discussão final e votação dos projetos de lei de número 011/2017, 012, 013 e 015 de 2017, de autoria do Poder Executivo. Discussão final e votação dos projetos.
Senhor presidente, gostaria que consolidasse meu voto contrário ao projeto número 13. Ok. Presidente, queria discutir também o projeto número 13. Eu queria dizer que essa lei de que trata do refis é muito importante, principalmente por conta dessa crise. A Prefeitura de Maracanaú está, nesse momento, que vai se transformar em lei, oportunizando a população em negociar as suas dívidas, né, principalmente em relação à questão do IPTU, até em 48 meses. Inclusive, você pode negociar até o ano de 2016. E em relação ao que o vereador Júlio César colocou, a respeito dos honorários, a comissão de orçamento entendeu de que ela não fere, né, nenhuma lei e de que é importante e é constitucional. Isso a Comissão de Constituição e Justiça também deu o seu parecer. A própria comissão pode falar sobre a questão da constitucionalidade, mas a Comissão de Orçamento foi favorável ao parecer com voto contrário do vereador Júlio César. Mas assim, apesar deste questionamento, eu achei assim muito importante, porque está todo mundo com pouco dinheiro, e principalmente essa população mais carente do nosso município, e tem essa oportunidade de negociar até 48 meses as suas dívidas com o município. E lembrando também que esses 10%, que seriam os honorários, né, advocatícios, ele é somente em relação à dívida que já foi ajuizada, que nem sempre é o valor total que se coloca, é somente a dívida que foi ajuizada. Você pode ter uma dívida de R$5.000, mas o que foi ajuizada pode ser R$2.000, R$3.000, então não é em cima do valor total. Então era só isso, senhor presidente, muito obrigado. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Vereador Pastor. Até para esclarecer. Só. Desculpe. Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, público presente. Eu queria só fazer um complemento aqui da fala do vereador Capitão Martins, quando ele falou de oportunizar, porque eu acredito que Maracanaú em peso espera por esse refis. E, inclusive, até na nossa primeira votação, eu até acrescentei e fiz esse pedido e vou fazer novamente. Que se fosse feita uma divulgação, já que estamos falando de oportunidade, é preciso que a população, no geral, venha tomar conhecimento desse refis, porque, na realidade, a crise está aí se alastrando cada dia que passa e a população precisa tomar conhecimento em peso desse refis que começa a acontecer a partir de agora, para que eles possam, né, ser beneficiados. Era só, senhor presidente. Vereador Rafael Pessoa. Senhor presidente, só para esclarecer, ratificando aí também, junto com a palavra do nobre vereador Capitão Martins, da importância do refis, e dizer que eu entendo essa discordância do vereador Júlio com relação à questão dos honorários. Mas para deixar claro que quando a Procuradoria ajuiza uma ação lá na Justiça, o juiz já decreta os honorários de 20%. Então, esta casa aqui já está, juntamente com um acordo já com os procuradores, para tentar negociar e melhorar para o contribuinte, já baixou para 10%. Certo? Que isso é um direito do cidadão. Por exemplo, a gente, muito embora não possa ser, aos olhos de muitos, dizer assim, não, mas vai onerar mais o contribuinte, mas a gente não pode tolher o direito de um trabalhador, porque os honorários é direito de um trabalhador como qualquer um de nós. É como se a gente estivesse colocando aqui em pauta e quisesse tolher, tirar um direito de um trabalhador de férias, um direito de um trabalhador de 13º, que essa casa não comporta colocar. Então,
Quando se coloca, então, já foi uma negociação para que o procurador tenha o seu direito, tá certo? Eu, na qualidade de advogado, eu entendo. Vossa Excelência, eu também está discordando e concordo com o vereador Júlio. Eu vejo e entendo a insatisfação disso aqui. Mas entenda, a gente tem que ter dentro da legalidade. E como às vezes o que é legal parece ser injusto, mas é legal. A gente não pode tolher o trabalhador, que é o procurador, de ter o seu direito, de ter os seus honorários. Então, por isso que a CCJ foi favorável à lei apresentada pelo Poder Executivo. Ok, mais algum vereador queria discutir? Encerrada a discussão, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com voto contra do vereador Júlio César. O projeto número 13, né? O resto é a favor. 11, 12 e 15 a favor. Avulso da 8ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Maracanaú, 7/2/2017. Votação única da redação final dos projetos de lei de número 011, 012, 013 e 015 do Poder Executivo de 2017. Votação única da redação Para final. discutir, presidente. Pois não. Para discutir o número 13, votação única, não tem discussão. Ok, presidente. E votação, meu secretário aqui é sempre atento. Votação única da redação final dos projetos. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado pelos senhores vereadores, com voto contrário do vereador Júlio César no projeto número 13. Nada havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão extraordinária e convoco uma sessão ordinária para o dia 8 de fevereiro, quarta-feira, amanhã. Presidente, a votação do Acaracuzinho, da unidade do Acaracuzinho, vai ficar para outra pauta, é isso? Tá ok. Está aqui já. Tá. Ok.